Aqui o nosso querido deputado Otônio de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós... Em primeiro lugar, ninguém fala em nome da Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica no Brasil são muitas denominações. Muitos outros pastores de respeito poderiam ter ido. Por que não convida outros pastores? Tem tanto pastor de respeito que podem ir ali representar. O presidente, a assessoria do presidente poderia ter ligado para qualquer pessoa, não é? E diz assim, ó, me indica um pastor que seja uma pessoa idônea, seja uma pessoa séria que vem aí. Tá aí o pastor Witz, né? Que fala, que prega o evangelho de Jesus. Tantos pastores aí traz para representar evangélico um pastor desse de boca suja, falso profeta. O senhor não precisa disso, presidente. O senhor não precisa mendigar. Isso daí não é execrável. Isso daí não é respeitado na igreja evangélica, não. Igreja evangélica tem, se tu ter uma ideia, Assembleia de Deus, Pentecostal, Deus é Amor, Presbiteriana, Adventista, Batista, Metodista, Anglicana, Luterana, são várias igrejas. E aí chamam para representar as igrejas evangélicas um hipócrita desse, um imbecil deste. Não dá. Presta bem atenção, eu vou continuar o vídeo para vocês verem essa situação. Aqui o nosso querido deputado Otônio de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. O Lula ladrão tem agora o método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Aí esse camarada, assessoria do presidente, né, talvez não conheça, nunca ouviu falar essas palavras, não sabia que o Otônio de Paula havia se dirigido ao presidente. Isso é uma vergonha. É um vexame, é uma palhaçada. Ô Benedita, meu amigo Jeta, assessor da Benedita, pelo amor de Deus. Tanto evangélico de respeito nesse Brasil, vocês chamam a desgraça dessa para falar em nome da igreja evangélica. Eu não me sinto representado por essa desgraça. Que credibilidade tem esse homem no Brasil? Qual a credibilidade? Que tipo de gente vai seguir ele para votar em qualquer pessoa que ele indicar? Está fadado ao fracasso. Não representa a Igreja Assembleia de Deus, porque a Igreja Assembleia de Deus é representada pelo pastor presidente, que é amigo do Bolsonaro, que é amigo do Malafaia. Não representa a Igreja Adventista, não tem nada a ver com a Igreja Adventista. Não representa a Igreja Batista, não tem nada a ver com a Igreja Batista. Não representa a Igreja Presbiteriana, não representa Testemunho de Jeová, não representa Deus é Amor, não representa merda nenhuma esse pastor. Em nome dos evangélicos, que horror ter esse cara dizendo que é em nome do evangélico. A assessoria do presidente Lula precisa ficar mais atenta, isso foi um vexame, um fracasso, uma humilhação. Eu vou falar mais, presta bem atenção. A cena ocorreu hoje, durante a solenidade da sanção do projeto Dia Nacional da Música Gospel. O parlamentar, o Otônio de Paula, lembrou que a maioria dos evangélicos talvez não tenha votado no Lula e disse: o senhor sabe disso, mesmo assim talvez estejamos entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo.
já que os mais pobres e necessitados, aos quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. É os pobres que fazem, né? De vocês ricos. E aí ele fala para o Lula como se o Lula não tivesse sancionado, por exemplo, a Marcha para Jesus. Como se o presidente Lula não tivesse sancionado a lei da liberdade religiosa. Só foi por causa agora da música gospel? Ah, me poupe. Dizer, não sabia disso? Claro que sabia. Hipocrisia, oportunismo. Aí ainda diz o seguinte, senhor presidente, quis Deus que eu, que fui um dos mais competentes defensores do antigo governo e seu crítico político, estivesse hoje aqui para representar a Frente Parlamentar Evangélica. Que nojo. Quis Deus que eu... Não, Deus não quis. Você foi intrometido. Oportunista que é. O deputado convidou Lula para se aproximar dos evangélicos sem reserva. Tem lugar na mesa do Pai para termos uma comunhão. Ridícula essa fala dele. Tem lugar na mesa do Pai é quando o Pai fala àquele sujo, imundo do filho que está chegando, que não oferece mais nada. Ele diz assim, tem lugar na mesa do Pai. Ele diz, gostando ou não politicamente de Vossa Excelência e de seus posicionamentos, não temos outra opção pela Bíblia a não ser orar por Vossa Excelência, pois a obrigação de orar pelas autoridades não foi imposta pelo... Olha o vexame. O cara disse que está orando pelo Lula porque é obrigado, que está respeitando o Lula porque é obrigado, e praticamente disse, eu, Otônio de Paula, perdoo o Lula. É uma verdadeira sacanagem. Essa sabe, Secretaria de Comunicação do presidente Lula é uma merda que às vezes eu me irrito com isso. Que merda de assessoria é essa? Que merda de assessoria é essa? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Não vontade de falar. Pra que esse vexame? Deitou e rolou em cima do presidente, aí o presidente ainda vai lá, abraça o cara. Será que a pessoa não entende as palavras que foram ditas? Entendeu? Porque lá no final das contas, ele vai pedir votos para se recandidatar, para se reeleger deputado para os evangélicos. Metendo o cacete no Lula. Ainda vai falar lá por trás assim, fui obrigado aí. Né? Ainda vai dizer que contou com o comunista, com o demônio. Isso é um camarada sem respeito. Credibilidade zero. Erra o presidente Lula de ter recebido ele, porque você deve estender a mão, não é? As pessoas, como o presidente Lula falou, é preciso unir os divergentes para combater os antagônicos. Este é antagônico ao presidente Lula. O senhor tem que saber quem são os antagônicos e os divergentes. Entre aqueles que são, como é que a gente chama? Não inimigos, mas rivais políticos, e aqueles que são inimigos. Este se posicionou como seu inimigo. Como seu inimigo. Jesus falou e separou e disse o seguinte, desse lado ficam aqueles que me seguiram, desse lado não. Ele diz o seguinte, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e foste me ver, vinde bendito de meu Pai. Aí ele vai dizer aos outros, aqueles que falavam tanto o nome de Deus, mas vai dizer o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque eu tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, estava preso e enfermo e você não foi me ver. Esse é o tipo de gente, presidente, que o senhor deve, limpar a sandália dos pés se pisar no lugar onde essa desgraça pisa. Malafaia é igual a esse. Marco Feliciano é igual a este. Este é outro. O que ele falou está dentro dele. Seu oportunismo, querendo alguma coisa em troca, querendo alguma coisa. Não se rebaixa isso. O governo não pode se rebaixar. Vocês são governo. Não podem se rebaixar a tal ponto de fazer isso. Isso é uma tapa na cara. É como se fosse uma gozação. Ridículo, simplesmente ridículo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira, dia 15, o projeto de lei que cria o Dia Nacional da Música Gospel. A data será comemorada anualmente em 9 de junho. Após a cerimônia de assinatura do texto,
O chefe do executivo assistiu a uma apresentação musical do grupo Cristolândia. A entidade evangélica desenvolve um trabalho de ressocialização com dependentes químicos através de projetos sociais. Um deles é focado em educação musical. Aí participaram, presta atenção, da cerimônia o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o deputado federal Otônio de Paula. Estão lembrados de quem é Otônio de Paula? Representando a Frente Parlamentar Evangélica, e a deputada federal Benedita da Silva, que é evangélica, né? Além do advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias. O dia escolhido para celebrar a data faz referência ao nascimento de Frida Wingren, missionária sueca, uma das fundadoras da Assembleia de Deus no Brasil. Além de missionária, Wingren era cantora e compositora e foi responsável pela criação de diversos hinos. Olha, é muito louvável que o presidente Lula, que já no tempo que ele foi presidente, a outra vez que ele foi presidente, que ele deu abertura aos evangélicos, sempre respeitou. O presidente Lula sempre respeitou as religiões. Nós sabemos disso. O presidente Lula foi que sancionou a lei da liberdade religiosa. O presidente Lula foi que sancionou, né, a Marcha para Jesus. Foi o presidente Lula que fez a igreja evangélica, na realidade, ser reconhecido no Brasil e que qualquer pessoa poderia, não é, frequentar uma religião. Foi o presidente Lula, por exemplo, que para nós adventistas, fez lá, sancionou a questão da guarda da sexta-feira à noite, que muitos adventistas não estudam no dia de sábado, não é? Na sexta-feira à noite para nós, do pôr do sol a outro pôr do sol, já representa o sábado. Ou seja, o presidente Lula sempre deu liberdade religiosa para todos. Mas o que aconteceu na campanha? Otônio de Paula, o Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago, o Edir Macedo e o Marco Feliciano, todos atacaram o presidente Lula. Todos ficaram contra o presidente Lula, inventando mentiras, contando inverdades, colocando medo nas pessoas, falando sobre espíritos do mal, falando sobre o capeta, dizendo que o Lula ia fechar igrejas. Fizeram o maior terror evangélico na cabeça das pessoas. Um terror, dizendo que o Lula é dessa esquerda maldita, que essa esquerda maldita quer transformar os teus filhos em gay, que essa esquerda maldita isso, e deitaram e enrolaram nas igrejas. As igrejas, principalmente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, foi utilizada pelos pastores oportunistas e missionários do Satanás para compartilhar mensagens falsas. Até hoje, a maioria dos evangélicos odeiam Lula pelas pregações do Otônio de Paula, pelas pregações do Silas Malafaia, pelas pregações do Marco Feliciano. Com esses caras encheram a mente dos evangélicos de loucura, de ódio, de cobiça, de mentira, de sacanagem. E agora, de repente, o Otônio de Paula, que cacetou o presidente Lula, chamou ele de ladrão, vagabundo, é recebido no Palácio do Planalto como se nada tivesse acontecido. Aí alguém pode dizer para mim, Aquias, mas você aceitou que o Lula convidasse o Alckmin para ser o vice dele. Uma coisa é convidar o Alckmin para ser vice dele para ganhar a eleição. Outra coisa é receber o Otônio de Paula de braços abertos no Palácio do Planalto, que atrapalhou as eleições, que enganou muitos evangélicos, que chamou de vagabundo e ladrão o presidente Lula da tribuna da Câmara dos Deputados, que incendiou esse Brasil, que junto com Malafaia fizeram milhares de evangélicos gostarem do Bolsonaro até hoje. Se estamos perdendo eleições municipais no Brasil todo, foi por causa desse discurso de ódio, desse discurso fanático, desse discurso mentiroso contra o Lula, envenenando a cabeça de evangélico. E aí simplesmente o Lula esquece disso, a assessoria dele esquece disso e deixa o Otônio de Paula deitar e rolar e ainda falar o seguinte, eu vou ler para vocês o negócio. Ele disse o seguinte, tem um lugar à mesa do Pai, fazendo referência àquele episódio em Lucas, capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo, que quando o filho pródigo chega, ele diz o seguinte, o pai diz assim, este filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, há um lugar à mesa do Pai, vinde,
não é? Alegremos-nos por causa deste filho. É como se o Otônio de Paula estivesse dizendo assim, ó, este filho perdido, esse também que estava lá no mundo, esse daí que é do mundão, tem um lugar na mesa do pai. É o Otônio de Paula dizendo, eu te perdoo, Lula. Sabe, eu não sei se a assessoria do presidente não entende essa linguagem evangélica. Eu não sei se a assessoria do presidente diz, ah não, mas é mais um deputado, o que esse deputado tem apoiado o governo? Esse tipo de gente, a gente não conversa, a gente não negocia, porque essa turma é inegociável.